Vamos meditar na palavra do Senhor. Eu queria trazer um tema. O tema dessa noite é Firmes na Rocha. E eu louvo a Deus pelo agir do Espírito Santo. Essa semana eu já tinha um tema da palavra. Eu ia conversar com o pessoal que ia fazer o louvor para cantar um louvor. E é esse louvor: sou tua casa, tua morada, porque tem tudo a ver com a palavra. Só que eu disse assim: Senhor, toda vez que eu não falo, o Senhor confirma e o teu Espírito Santo age. Então eu não vou falar nada. Eu vou deixar que o Espírito Santo fale no coração do presbítero Marco, da Amanda, do Marcos Vinícius, aquilo que eu vou trazer de pregação. E quando eu vi, veio esse louvor. Então eu louvo a Deus pelo agir do Espírito Santo, porque Ele age na hora que me dá a palavra e age na hora que eles estão escolhendo os louvores. Queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus 7, 24 a 27. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, fácil de achar. Os irmãos acharam, amém? Diz a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, bateram com ímpeto contra aquela casa, contudo não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem sensato, que edificou essa casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram a torrente, sopraram os ventos, bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, Pai, pela oportunidade, o privilégio de estar trazendo a Tua palavra, Pai. E eu creio que essa palavra não é minha, mas essa palavra foi colocada no meu coração através do Teu Espírito Santo, Pai. É uma palavra vinda de cima, uma palavra vinda do Teu coração, Senhor, para o coração da Tua igreja. Eu sou apenas um instrumento em Tuas mãos, Senhor. E peço a Deus que cada coração que está ouvindo a Tua palavra agora, Pai, esteja totalmente aberto, Pai, para recebê-la, Senhor. Peço nesse momento, Pai, que o inimigo ele não se aproveite. Então, nesse momento, eu repreendo todo espírito de sono, de distração, Senhor, em nome de Jesus. Porque nós sabemos que existe um mundo espiritual, Pai, para que a Tua semente, Pai, não caia num coração, num solo bom, Senhor. Muitas vezes, quando cai, o inimigo tenta roubar, Senhor. Por isso nós pedimos, Senhor, o Teu agir nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu estava meditando nessa palavra, e essa palavra é o finalzinho do Sermão do Monte. O que é o Sermão do Monte? O Sermão do Monte foi no início ali do ministério, depois que o Senhor tinha chamado os seus discípulos. Não foi um sermão para a multidão, mas foi um sermão para discípulos. Foi um sermão para aqueles que seguiam a Cristo. E no finalzinho, o Senhor contou essa parábola. Então, essa parábola, não pense assim, essa parábola é aquele que está lá fora. Essa parábola é para aquele que está aqui dentro. Porque isso daqui era um ensinamento que o Senhor estava dando para quem? Para a igreja, para os discípulos. Então, nesse momento, é para nós refletirmos sobre tudo que vai ser falado, prestarmos atenção que o Senhor está falando. E ele contando essa parábola, ele diz assim: todo aquele que ouve as minhas palavras, né, e não as pratica, é comparado com o homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E o que acontece? Ele fala: veio os ventos, veio a chuva, veio as inundações contra essa casa, e a casa estava sobre a rocha. O que aconteceu? Nada. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é comparado àquele homem que edificou sua casa sobre a areia. Veio a chuva,
veio os ventos, veio as inundações, bateram contra elas, e a casa, o quê? Essa palavra, quando fala, eu até falei sobre a música casa. Nós somos casa espiritual. A palavra de Deus, 1 Pedro 2,5 diz: vós também, quais pedra viva, sois edificada como casa espiritual. E eu quero falar nessa noite sobre firmeza espiritual. E aqui está falando de uma casa que estava o quê? Firme, e a outra não estava o quê? Firme. Mas se nós olharmos para as duas casas, talvez elas tivessem uma fachada igual. Porque se você olha para uma casa, você sabe como é a fundação daquela casa só de olhar às vezes? Não. Às vezes a casa é muito bonita, tem uma bela fachada, mas a sua fundação não é sólida. Não acontece isso? E muitas pessoas estão dentro da igreja e tem uma bela fachada. De repente eu olho para qualquer irmão, eu posso dizer, poxa, aquele irmão ele está firme. Mas eu não sei como está o alicerce dele no Senhor. Porque isso somente nós sabemos, como nós estamos firmados em Deus. Como nós estamos firmados, primeiro eu vou falar sobre a rocha, edificados sobre a rocha. Muitas vezes, bela fachada, não vemos a fundação, alguns fundamentos. Às vezes está fundamentado, edificado na rocha, pode estar muitas vezes fundamentado em dogmas humanos. Mas às vezes eu já vejo igrejas falando, nós temos doutrina tal. Doutrina é bíblica, gente, guarde sempre isso. Tem doutrina é o que está na palavra. O que nós criamos, o homem cria dogmas. E muitas pessoas ficam firmando sua fé em dogmas. E acham que por isso estão firmadas em Cristo. Por exemplo, hoje tem menos dogmas do que tinha antigamente. Me lembro que na época que eu me converti, tinha muitas igrejas que não podia se ver televisão. Irmão que escondia a televisão. Se o pastor passasse perto, escondia a televisão. Não podia usar. As irmãs tudo de calça comprida aqui. Misericórdia. Não podia. Tudo isso. Eu já vi pessoas falando assim, às vezes eu estou lá no bazar. Às vezes vai algumas pessoas e nós respeitamos as dogmas da igreja. Aí a pessoa diz assim, já pensou, às vezes quando vai ver aí eu falo assim, tem calça comprida ali. Não, já pensou, o Senhor volta e eu estou de calça comprida? Isso daí são o quê? São dogmas humanos. Coisas criadas pelos homens. E muitas pessoas ficam voltadas assim. Tem pessoas que acham o cristão não pode ver um futebol. O cristão não pode isso. Tem coisas que não podemos. Tem contra a palavra de Deus? Isso daí já vai para a doutrina, mas tem coisas que foram criadas pelos homens. Outros, está edificados sobre a areia, são pessoas muitas vezes que firmam sua fé em circunstâncias, boas ou ruins. Tem pessoas que parece que está firme quando está tudo muito bem. Ventos, não falou? Vinham os ventos, vinham as chuvas, vinham as inundações, vinham as tempestades, que a pessoa de repente some da casa do Senhor. E você sumiu. Começou a vir tanta luta, aí porque não estava firmada na rocha. Estava firmada numa circunstância. E outros já são o contrário. Quando está tudo ruim, aí fica ali firme na igreja. Aí o negócio melhora, relaxa, e acha que não precisa mais de Jesus. Tudo isso é firmado na areia. Está edificado a vida. Aqui, como eu falei, a casa espiritual, essa casa que está se referindo é a nossa vida espiritual. Muitos estão edificados sobre a areia através da religião. Tem muita gente que acha que de ter se tornado foi uma nova religião que você arrumou. Nós não seguimos religião, nós seguimos a Cristo. E firmado numa religião. Eu faço tudo certinho. Eu vou na igreja, eu faço isso. Entende?
Aí eu era de tal religião, sempre levei as religiões que eu fui. Todas as religiões eu sempre levei a sério. Agora eu estou na religião dos crentes. Seguimos a Cristo. Você não está em mais uma religião, você está em Cristo. E muitas pessoas estão firmando sua fé nisso. Muitos firmam sua fé também, parece que estão firmes. Estão ali na igreja, tudo. E amizade. O ambiente é bom. O ambiente é bom, é. Mas não é por causa do ambiente bom, não é por causa das amizades que nós temos que estar aqui firmados. É muito bom estar com todos os irmãos, mas o motivo de estarmos aqui tem que ser o quê? Cristo. E quando fala edificado sobre a rocha, quem é a rocha? É Cristo. Jesus Cristo, Ele é a rocha. Então aqui nós estamos edificados, né, em Cristo e na sua o quê? Palavra. O nosso fundamento tem que ser em Cristo e na palavra. Tudo gira em torno do quê? Do senhorio de Jesus Cristo. Eu botei algumas coisas aqui, como permanecer firmes. Esse tempo todo que eu estou no Evangelho, 36 anos já no Evangelho, que nós podemos notar é que muitos chegam para o Evangelho, mas muitos não conseguem se manter o quê? Firmes. Quantas pessoas já percorreram essa caminhada durante muito tempo ali, e hoje você encontra, e a firmeza espiritual? Já não há mais firmeza. Então muitos vão chegando. Então o importante não é só nós chegarmos a Cristo, mas é permanecermos firmes na rocha. Pode vir tempestade que for, que não vai me abater minha firmeza com Jesus. Pode vir o problema que for, pode vir a situação que for. Então eu coloquei algumas atitudes para nós permanecermos firmes. A primeira está no próprio versículo. A primeira atitude que nós temos para permanecermos firmes é praticar o que ouvimos. Tiago 1 diz: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvindo, enganando a vós mesmos. Ele fala que aquele que ouve e não pratica é como aquele que contempla o seu rosto no espelho e logo esquece. Porque os espelhos daquela época não é iguais aos nossos espelhos. Hoje você se olhou no espelho quando você saiu, de repente você lembra da imagem totalmente. Mas naquela época os espelhos eram de bronze, então a visão era distorcida. E muitas vezes você não conseguia guardar bem como era a sua imagem. E muitas vezes o que acontece é o seguinte: nós ouvimos a palavra e quando passa o tempo, logo nós esquecemos. E não podemos esquecer. A palavra de Deus nós temos que ouvir. A palavra de Deus nós temos que prestar atenção. Nós encontramos isso em Deuteronômio 28:1. Se atentamente ouvirem a voz do Senhor. O que é atentamente ouvir a voz do Senhor? É prestar atenção quando Deus está falando. Nós temos que prestar. O Senhor está falando, é o pastor, é a missionária, é o presbítero, é qualquer irmão que está falando. Se Deus está usando está para pregar, nós temos que ouvir e temos que prestar atenção. Nós temos que ouvir, prestar atenção, guardar o coração. Porque nós só vamos conseguir praticar o que nós ouvimos se nós guardarmos. Eu vou guardando os versículos, eu vou guardando as pregações que eu vou ouvindo. É como se fosse um armazém, como se fosse eu vou guardando e vou utilizando, à medida do meu caminhar, eu vou utilizando aquilo que foi ministrado. Sempre que eu ouço uma pregação, no momento que eu estou ouvindo uma pregação, eu estou sentadinho ali, eu estou absorvendo para mim. Eu nunca penso que aquela palavra seria bom para outra pessoa. Porque nós temos essa mania. Poxa, essa palavra é para tal pessoa que não está aqui. Se Deus está trazendo uma palavra hoje, nessa noite, não é para quem não veio. Deus preparou uma palavra para quem está aqui nessa noite. Você acha que Deus vai preparar uma palavra para quem não veio?
Se Deus está falando isso, é porque as pessoas que estão aqui precisam ouvir isso. Então, sempre que alguém está ministrando aqui, eu estou sentadinho, ou eu mesmo estou ministrando. Porque muitos pregadores não pregam para si mesmo. Nós temos que primeiramente pregar para nós. Nós temos que ser confrontados pela palavra do Senhor, para nós praticarmos. Então, quando eu prego, eu estou me ouvindo, eu estou absorvendo aquilo que eu estou pregando. Quando alguém está pregando aqui, eu estou prestando atenção, guardando. E muitas vezes, se o meu praticar, não tá, aquilo que eu vou fazer não está de acordo, eu disse, eu tenho que aceitar. Eu tenho que alinhar o meu caminho com a palavra. O nosso caminhar tem que ser alinhado na palavra. Muitos irmãos falam assim, pastor, mas eu conheço muito pouquinho da palavra. É melhor conhecer pouco e praticar do que conhecer a Bíblia de capa a capa e não viver ela. Tem muitas pessoas que conhecem a Bíblia de capa a capa. Também sabem a Bíblia de cor, mas não vive a palavra e não adianta nada. Eu lembro de uma vez, eu fui no cardiologista. O cardiologista começou a me fazer várias perguntas. Não sei se os irmãos, quando vai ao cardiologista, acontece isso. Mas sentou lá, vem cá, você faz isso? Você bebe? Eu, não. Você fuma? Não. Ele, como eu gostaria de também não fumar. É bem assim? Ele sabe que fumar faz mal. Ele sabe que fumar mata. Mas adianta ele saber e não praticar? Não adianta eu conhecer a Bíblia, não adianta eu pregar alguma coisa aqui e eu não praticar. Não adianta. Porque se eu não pregar uma coisa que eu não praticar, não vai vir a unção de Deus sobre a minha vida. Porque eu sou totalmente dependente do Senhor. Quando eu estou pregando aqui, eu sou totalmente dependente do Senhor. Os irmãos sabem que fora eu sou tímido. Eu sou uma pessoa tímida. Mas o que me dá ousadia é o Espírito Santo do Senhor. Então, se um dia eu chegar aqui para pregar aquilo que eu não vivo, o Espírito Santo diz, que é isso? Então, o que nós pregamos, o que nós ouvimos, nós temos que praticar. Muitos entendidos caem, escandalizam, como eu falei, porque não pregam para si mesmo. Segunda coisa, a primeira coisa, nós temos que praticar o que nós ouvimos. A segunda coisa, para nós permanecermos firmes no Senhor, nós temos que olhar para Cristo e não para o homem. Olha o que diz a palavra em Hebreus 12:2. Fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Sabe por que muitos estão fora da igreja hoje? Porque fitaram seus olhos nos homens. Eu sempre digo uma coisa, Paulo, sabe o que Paulo falava? Sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu já falei para os irmãos aqui, sede, pode ser meus imitadores, porque eu sou de Cristo, enquanto eu estiver me imitando a Cristo. Porque se vocês olharem para mim e verem qualquer atitude que seja diferente que não seja imitando a Cristo, é fora. E muitas pessoas estão depositando, ninguém tem que depositar a fé no pastor Rogério, porque o pastor Rogério é falho, e todos os homens são falhos. Nós temos que estar aqui olhando para quem? Para Jesus. A hora que nós olhamos, eu já contei para os irmãos, eu estou dando assistência para um pastor que estava olha, eu nem conhecia esse pastor, eu conheci na rede social. Agora nós estamos virando amigos Esse pastor não frequentava mais igreja, pastor, não estava frequentando igreja nenhuma. Aí eu perguntei, mas por quê? Ele falou assim, porque eu me decepcionei com os homens. Eu disse assim, olha, quem morreu na cruz por você não foi o homem. Se o homem já te decepcionou, Cristo nunca te decepcionou. E olha, aos pouquinhos, aí ele coloca, hoje eu fui no culto. Agora já está começando a ir com a família no culto. E nós pegamos o que? Uma amizade. Mas o que eu falei, pare de olhar para o homem, porque o homem é falho. Ele brincou comigo e falou assim, se eu morasse em Niterói, eu frequentava a tua igreja. Eu disse assim, eu sou falho também.
Não existe pastores, não existe homens perfeitos, nós somos falhos. Por mais que nós nos gostamos, por mais que nós nos admiramos, mas um dia eu posso decepcionar você. Cada irmão aqui, um pode decepcionar o outro, mas Jesus nunca vai nos decepcionar. Então, estar firmado na rocha que é Cristo, é não olhar para o homem, mas estar com os olhos fitados em quem? No autor e consumador da nossa fé. Se você tem fé, sabe de quem veio? Do Senhor, do próprio Senhor Jesus. É Ele que é o autor, porque a fé vem dEle. Ele é consumador, porque é Ele que aperfeiçoa a nossa fé. Agora, através da palavra, quem está aperfeiçoando sua fé não é o pastor Rogério, é o próprio Deus, é o próprio Cristo. O próprio Senhor está aperfeiçoando sua fé. Terceiro, primeiro é o quê? Ouvir, praticar o que ouvimos. Segundo, olhar para Cristo e não para o homem. Terceiro, nunca deixe de congregar. Hebreus 10, 25 diz: não deixemos de congregar como é costume de alguns. Quem está dizendo isso? Sou eu? Ou é a palavra de Deus? A palavra de Deus. Há um dado assustador que hoje, daqueles que se dizem cristãos evangélicos, 20% já não frequenta mais, já não congrega mais. Sabe o que é isso? É uma ação diabólica contra a igreja do Senhor. Existe um grupo hoje chamado desigrejados. E sabe o que eles usam? Usam um versículo que não tem nada a ver. Não preciso abrir Atos 7, 48. Olha o versículo que eles usam para não congregar. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, de homens. Sabe o que é isso? É falta de entendimento. Porque quando fala que Deus não habita, é porque no Velho Testamento nós encontramos o quê? Deus habitando no tabernáculo, habitando no templo. Quando fez o templo, o Senhor disse que ele estaria, a glória dele estaria naquele lugar, ele estaria ouvindo as orações naquele lugar, ele habitava no templo. Hoje, sabe onde o Senhor habita? É no meio da igreja. Esse prédio daqui sem a igreja não é nada, é um prédio. Esse é o entendimento. Deus não habita no prédio quando nós não estamos aqui. Não existe a glória de Deus nesse lugar. Não estou entendendo? A glória de Deus se manifesta em nós, que somos casa, somos edifício, casa de Deus, igreja. Em nós a glória de Deus se manifesta. Se nós sairmos daqui, nada vai acontecer nesse prédio. É um prédio que nós consagramos ao Senhor. Se alguém chegar aqui, me empresta a igreja. Presta a igreja. Para quê? Para fazer um casamento, vai ter culto? Presta. Quanto cobra, pastor? Nada. Empresta para fazer um aniversário, um culto. Teve 2 pessoas que já pediram aqui, um para fazer um culto em ações de graças do aniversário. Não teve, pediu. Aí eu disse, é o quê? É um culto. Tem que pagar quanto? Não paga nada. Isso aqui é do Senhor. Pastor, tem como emprestar? É para quê? Porque o salão de festa está muito caro. Salão de festa aqui não. Isso aqui não é um salão de festa, isso aqui foi um lugar consagrado para fazer culto. Não foi consagrado. As coisas que nós usamos aqui é usado, consagrado para cultuar o Senhor. É diferente. Mas dizer aqui o local é um prédio. Então, quando nós saímos daqui, não pense que a glória do Senhor vai ficar manifesta nesse lugar, não. A glória do Senhor está manifesta em nossas vidas. Mas o Senhor diz, não façam como alguns, não deixemos congregar como é costume de alguns. Muitos estão de congregar. Muitos vão culto. Para estar mais à frente. Bem. Quantos você conhece? Quantos cristãos você conhece que já não congregam, ficam em casa? Um domingo à noite eu vou ficar em casa vendo Fantástico.
podendo estar na casa do Senhor, glorificando ao Senhor. Não dá para entender, meu irmão. Irmão, não tem como entender isso. Ah, mas meu Flamengo está jogando. Meu não, tá? Eu estou citando um exemplo. O Vitor estava doido para mim. Isso aí é que as pessoas dizem, eu estou citando um exemplo. Pessoas dizem, meu Flamengo está jogando. As pessoas dizem, meu Flamengo está jogando, então fica em casa. Meus irmãos, não podemos deixar de congregar, como diz a palavra. Se você quer ficar firme, não deixe de congregar. Quarto, para você ficar firme no Senhor, se fortaleça diariamente. Nós temos que nos fortalecer. Tem gente que acha, eu me fortaleço no domingo para a semana toda. Eu me fortaleço na quinta-feira e no domingo. Gente, para nós permanecermos firmes, nós temos que nos fortalecer diariamente. É segunda. Pastor, mas como nós nos fortalecemos? Orando, lendo a Bíblia, adorando. Gente, isso daí vira um hábito. Eu sempre digo uma coisa, nós temos que trazer essas coisas como hábito em nossas vidas. Se eu não conversar com meu Deus, se eu ficar um dia sem conversar, sabe, eu não consigo. Eu não consigo ficar um dia sem ler a palavra. Eu não consigo ficar um dia sem adorar o Senhor. E verdadeiramente todo dia, cada um aqui faz isso. Porque você vai ver que isso vai te fortalecendo no Senhor. Sabe, tem um tempo ali para Deus. Ou vários tempos. Sabe? É isso que eu... Converse com o Pai. Tem relacionamento com o Senhor. Como é bom se alimentar. A palavra é assim, quanto mais ler, mais dá vontade de ler. Aqueles que leem sabem disso. Quinto, para nós ficarmos firmes no Senhor, nós temos que nos desviar do mal. Bom, teve uma vez teve um irmão que chegou para mim e falou assim, na época eu nem era pastor, né? Ele chegou para mim e falou assim, olha, sempre que eu estou vindo do trabalho, estou indo para casa, eu passo em frente do bar, aí eu não resisto, meus amigos ficam me chamando, eu não resisto, e vou lá e acabo bebendo. Eu estou querendo parar de beber, mas sempre que eu faço, vou passar, volto do trabalho, estou passando ali, os amigos chamam. E eu não sei o que fazer. Eu disse assim, vem cá, aquele é o único caminho que você tem para chegar em casa? Não, tem outro caminho. Eu disse, pega o outro caminho. Se aquele caminho está te atraindo para o bar, o que você faz? Outro caminho. Só se desvie disso. Às vezes tem irmãos que falam assim, mas as irmãs que gostam de novela, pastor é contra a novela? Sou contra a novela. Sou contra o que algumas novelas, não é da Globo não, de qualquer novela, de qualquer canal, o que algumas novelas, mas é uma novela de época, não tem nada demais, né? Novela em si, o que algumas novelas trazem, ministram para você todos os dias. A palavra é ministrar para você 2 dias na semana, mas muitas vezes a novela ministra para você de segunda a sábado. Não sei se novela passa. Segunda a sábado. Gente, e olha, pensa numa pessoa que era noveleira. Eu era noveleiro. Eu gostava de novela, eu gostava muito de novela. Quando dava aquele negócio, cenas do próximo capítulo, na melhor parte da novela, eu disse, às vezes eu estava na rua, eu corria para casa. E era jovem, eu estou falando de época de adolescente jovem. Então, aquelas novelas antigas, gente, se eu encontrar um ator mais famoso da Globo hoje, ele passar por mim, eu nem conheço. Quem eu conheci era Tony Ramos, Antônio Fagundes, Tarcísio Meira,
Era a época que eu via novela. Então, se eu encontrar um ator hoje novo, eu nem conheço. Ele vai passar por mim, vai passar direto. Aí vem quando alguém fala, esse ator, aquele ali é ator da Globo. Eu nem sabia. Eu gostava de novela. Só que à medida que eu fui vendo, a novela começa a influenciar, ministrar coisas para a tua vida, às vezes que vai contra a palavra. Eu comecei a perceber quando eu via a novela, que a esposa era megera e a amante era boazinha, eu torcia pela amante. O que acontece? Para, vai dizer que não é. A amante é boazinha, é sempre assim. A amante é boazinha, a esposa é megera. E inconscientemente você vai torcer para quem? Para amante. Olha que mulher, a esposa, uma pessoa. Aí comecei a perceber que aquilo estava ministrando coisas ruins para mim. E a palavra diz para eu não colocar diante dos meus olhos coisas ruins. Então, quando eu falo aqui sobre novela, os irmãos, às vezes, que gostam de novela, ficam assim, pastor. Não, pode ter novelas aí, novela de época, novela. Você tem que analisar o que você está recebendo. Porque as novelas hoje, pode ser de um canal ou do outro, muitas vezes o que leva é isso, a infidelidade para dentro da tua casa. Homossexualismo como se fosse uma coisa bonita. Normal. Uma vez eu não vi a novela, não vi mesmo. Se eu vi. Mas apareceu num outro programa lá, 2 rapazes lá, ó, se beijando. Você tem que achar. Olha, eu te garanto que os 2 rapazes eram maravilhosos, bonzinhos, para aquilo se tornar uma coisa e você torcer por aquele relacionamento. Então, nós temos que tomar muito cuidado, nos desviar daquilo que nos afasta da palavra de Deus. Outra coisa, priorize o reino de Deus. Você quer ficar firme? Priorize as coisas do reino. Uma vez eu preferia não ter perguntado. Uma vez eu perguntei para uma pessoa, você vai à igreja? Se não tiver nada, se não aparecer nada para fazer, pessoa cristã, se não aparecer nada assim importante para fazer, eu vou. Parei, gente, aquilo me gelou assim de uma tal forma assim. Pastor, por que você não falou alguma coisa? Eu disse, fiquei sem fala. Muitas vezes é isso. O reino de Deus nós temos que priorizar. As coisas de Deus, para nós estarmos firmes com Deus, nós temos que priorizar. As outras coisas, eu tenho que arrumar tempo para as outras coisas, não para as coisas de Deus. Deus não quer ocupar o segundo lugar, descendo na tua vida, ou Ele ocupa o primeiro ou não ocupa. Igual dízimo, às vezes a gente fala, dízimo, se não for primícia, não é dízimo. Se sobrar eu dou o dízimo. Não dá o dízimo, gente. Se for pensando desse jeito, se sobrar, vamos ver, no final do mês, se sobrar dinheiro eu vou dar o dízimo. Dízimo para Deus não é assim. A palavra coloca dízimo como o quê? Primícia. Vamos ver até o final do mês. Se sobrar alguma coisa eu vou lá e dou o dízimo. Então não dá. Dá de oferta, faz o que for. Tem um exemplo do tio da Derilene que eu nunca mais esqueço do testemunho dele. O tio da Derilene, ele falou que ele estava com uma conta para pagar na segunda-feira. E aquela conta era o valor do dízimo que ele tinha separado. E aquela conta era muito importante. E ele chegou para a esposa chegou assim e falou para ele, não dá o dízimo. Falou assim, não dá o dízimo não, eu vou dar o dízimo outro dia, porque a conta amanhã tem que pagar essa conta amanhã. Ele disse, não, isso aqui é meu dízimo, é a primícia, aquilo que eu separei é de Deus. E a esposa ali, não faz isso não. Sabe, temos que pagar essa conta amanhã. O dízimo era 200 ou 300 reais, eu acho que era 200 reais. A esposa ficou até chateado com ele. Não, eu vou entregar hoje, vou entregar, essa parte é do Senhor. E ele foi caminhando para a igreja. Quando ele foi caminhando para a igreja, ele olhou para um cantinho na rua assim, ele viu um dinheiro enrolado. Aí ele foi lá, pegou aquele rolinho de dinheiro que estava ali. Quando ele foi desenrolar, quanto tinha?
R$ 200. Ele ficou todo feliz, botou no bolso, foi para a igreja, todo feliz. Aí quando estava voltando da igreja, ele veio com o irmão e ele veio contando para o irmão: olha, Deus honrou a minha fé, eu tenho uma conta de R$ 200, mas eu fui fiel ali ao Senhor, eu entreguei meu dízimo. Aí ele caminhando com a pessoa, ele diz assim: olha, eu estava passando aqui, quando eu olhei para aquele cantinho ali, aí quando ele olhou, mais um bolinho de dinheiro. Ele foi lá, pegou aquele montinho de dinheiro, bolinho de dinheiro, quando ele foi abrir, quanto tinha? R$ 200. Sabe o que o Senhor estava querendo falar? Você me priorizou e eu te honrei. Não que nós damos dízimo esperando nada em troca, meu irmão. Você dá o dízimo esperando, até a Bíblia fala que quando você dizima, a janela dos céus abre, Deus derrama bênção sem medida, mas eu não dizimo por causa disso, para receber de volta. Você priorizar. Ele poderia muito bem ouvir a esposa. Ele disse: não, esse daqui não, esse daqui já está separado, esse daqui é da obra do Senhor. Estou falando é isso. Então as coisas de Deus nós temos que priorizar. Eu quero deixar um versículo para nós encerrarmos isso, sobre estarmos firmes no Senhor. Da 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sempre firme, sempre firme e constante. É isso que Deus quer. Deus não quer que eu esteja firme durante um período. Sabe, que verdadeiramente daqui, né, há 20 anos, eu creio que daqui a 20 anos todos os irmãos vão estar aí firme e forte no Senhor. Uns já vão estar com a idade avançada, mas firme no Senhor. Isso que é importante, meu irmão. Sabe, firme ali na casa do Senhor, buscando ao Senhor. Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas que eu já vi serem usadas por Deus, pessoas que eu já vi na casa do Senhor sendo bênção. Hoje você encontra, pessoas já não estão mais. Pessoas hoje levam o evangelho de qualquer maneira, vão à igreja quando querem. É isso que Deus quer de nós. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Eu creio que os irmãos, a maior parte dos irmãos, já estão firmes no Senhor. Mas nós queremos pedir para nós permanecermos firmes no Senhor. Porque ventos vão vir, ventos, inundações, tempestades contra as nossas vidas. E ai de nós se não estivermos firmes no Senhor. O inimigo não quer ver a sua casa de pé, meu irmão, pensa nisso. Sabe, muitos já estiveram com sua casa ali no Senhor, mas hoje não estão mais com a casa de pé. Que sua casa espiritual, sua vida com Deus esteja de pé. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, nós somos casa, Pai. Tua palavra diz que nós somos casas espirituais, Senhor. Ô Pai, firmados, Senhor, firmados em Ti, Senhor. E é isso que eu peço, que cada vida que está aqui nessa noite esteja firmado na rocha, Pai. Para que nada consiga afastar os Teus servos, Pai. Nada consiga remover, Senhor, os Teus servos, Senhor. Ô Pai, por isso nós pedimos, Senhor, venha nos fortalecer nessa noite, Pai. Cada vida aqui seja fortalecida por Ti, Senhor. Ô Pai, que cada vida aqui tenha força para se desviar do mal. Cada vida aqui, Pai, possa ouvir e praticar a Tua palavra, Senhor. Ô Deus, que cada vida aqui, Pai, possa permanecer, Pai, como foi ministrado na escola bíblica dominical, Senhor. Possa viver em santidade diante do Senhor, Pai. Viver em santificação, Senhor. É isso que eu te peço, porque a Tua palavra diz: seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, Pai. E a nossa esperança é que um dia vamos estar na glória contigo, Senhor. E para nós estarmos na glória contigo, Senhor, nós temos que permanecer, Pai, firmes, Pai, em Ti, Senhor.
É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor.